Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal. Olá, Sonja, que bom que você entrou, Sonja. Que gostoso, né? Gostoso. A Sonja também estava no primeiro, não estava na aula? Tava na aula, na vibração, e agora, hein, ó? Opa, parabéns, Sonja. Saudade de você. Boa noite, minha querida. Vamos... Boa noite. É engraçado que é tão estreitinho, né? E a gente não consegue colocar de lado. Se a gente colocar de lado, todo mundo vê a gente de lado, né? Verdade. A gente tentou na aula de yoga, né? E viu não deu para deixar de lado. Oi, Vanessa, Rose! Nossa, que beleza! Vocês estão... É um porre, né, da gente ficar tanto... Se fosse até eu já estou enjoada de mim. A saudade, você, né? Você se vê um pouco mais do que... É verdade. É isso aí, minhas... Namastê, Rose! Isso, vamos chegando, né? Porque hoje o tema vai ser... Bom, para mim é um tema fabuloso, é maravilhoso. É um tema bastante complexo e, como eu falei, eu vou tentar deixar o mais fácil possível para ser entendido, né? Porque o que a gente vai ver hoje é resultado de milhares de anos de estudo. É a Kemi. Boa noite, Kemi. Boa noite, Kemi. Então, são milhares de anos de estudo, de aprofundamento para chegar nesses conhecimentos e de repente a gente vai... nós estamos querendo nos melhorar, verdade, Rose? Estamos mesmo, né? E nós estamos recebendo uma dádiva, né, nessa quarentena, que é a gente poder se voltar para si mesmo, poder melhorar. É um tempo para isso também, tempo né? Para investir nisso. Exatamente, investir no autoconhecimento. E isso nos enriquece muito, né? De um lado fica mais pobre. São perdas e ganhos, né? Perdas e ganhos, exatamente. Só que nessa contabilidade a gente vai ver que nós estamos ganhando muito, porque a gente está podendo entrar mais em contato conosco mesmos, trabalhar mais a nossa essência. Então temos muito que trabalhar mesmo, né? Então é isso aí, é o que a gente vai fazer. E esse tema de hoje é o que está por trás de tudo que nós fazemos dentro do yoga. Para começar, vamos falar um pouquinho de yoga e yoga. Por exemplo, nós damos aula de Hatha Yoga, né? Porque a Hatha Yoga é uma prática que vai levar à saúde física, emocional, mental. Então, vai dar um equilíbrio. Mas o objetivo da Hatha Yoga não é levar a união com Deus, que é o objetivo, por exemplo, do Raja Yoga. Então, o objetivo final do Raja Yoga é a iluminação, se aproximar mais do divino. Então, quando é assim, porque yoga é o caminho de volta à casa, é o caminho de volta à divindade, e que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né? Então, como eu comecei a dar aula aos 16 anos, né? Já são mais de 50 anos dando aula de yoga, né? Eu acho muito confortável falar yoga. Por quê? Porque o yoga eu estou tentando trabalhar em mim.
Então não me sinto digna de dar aula de yoga, né? Porque eu não vou conseguir levar alguém para um lugar que eu ainda não cheguei, né? Mas é uma coisa bastante pessoal. Mas eu achei muito bonitinho, o Hermógenes falou uma coisa muito, muito legal. Perguntaram para ele qual é a diferença entre yoga e yoga. E ele, que era de uma simplicidade maravilhosa, ele falou assim, é a mesma diferença entre felicidade e felicidade. Então é isso aí, gente. É confortável para você falar yoga? Fale. É confortável yoga? Fale. Tá? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o yoga, que é esse caminho maravilhoso. Quando... a Alessandra também já entrou, que bom. Quando os filósofos hindus, eles pesquisavam muito, eles olhavam muito, eles observavam muito. Então, o que eles observaram? Que no mundo do fenômeno, no mundo da matéria, esse mundo não tem constância, ele não é permanente, não é fixo e não é imperecível. Então eles chegaram à conclusão que a realidade mesmo era o quê? Era encontrar aquilo que fosse constante, permanente, fixo e imperecível. Ou seja, é aquilo que está por trás de tudo, de tudo aquilo que é fenomênico. Né? Porque o mundo dos fenômenos, o mundo da matéria, é passageiro e é mutável, né? Está em constante transformação. Então eles diziam que isso não é a realidade, o que é realidade, o que é real, é aquilo que está por trás disso. Então, o que é real e substancial? Se não houvesse nada por trás desse mundo fenomênico, esse real e substancial é aonde ocorre toda a matéria. Então, para que esta exista, precisa ter aquela por trás. Eles fazem uma comparação, por exemplo, se você vê nuvens no céu, o que te faz ver as nuvens é o azul do céu. Então, a abóbada celeste, o azul do céu, as nuvens vão passando sobre esse azul. Então, eles comparavam esse azul à substância e as nuvens aquilo que é perecível, aquilo que é mutável, então aquilo que vai passando, que deixa de existir. Existe no momento, muda, deixa de existir. Então, eles iam buscando cada vez mais fundo para saber o que é real e substancial por trás desse universo fenomênico. E Webster, ele dá uma definição muito interessante, que ele diz o seguinte, que substância é aquilo que está no fundo de toda manifestação, aquilo em que todas as propriedades são inerentes, o que constitui tudo o que é natureza, essência real ou existente. Só que essa palavra substância não é usada no sentido da matéria, das coisas materiais. Ele está além do conhecimento. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: era impossível ao ser humano, no atual nível de evolução, chegar, inclusive, a entender o que é isso. Tanto é que eles deram um nome muito interessante para isso.
eles deram o nome de Tat. Tat, em sânscrito, significa mais ou menos aquilo. Ou seja, aquilo que não é possível definir, aquilo que não é possível você entrar na essência porque você não tem a capacidade disso. Ele tem vários nomes além desse Tat. É o absoluto, a causa sem causa de todas as causas. E também deram o nome de Brahm e também Brahman. Esse nome Brahman, eles deram em função de poder ensinar ao povo alguma coisa. Então, a essência, eles acabavam ficando muito mais para eles mesmos. E davam para passar um pouquinho para o povo. E aos poucos, dando para eles, né? Só que acontece uma coisa muito interessante. Se você for ver todas as filosofias, todas as doutrinas que foram criadas na Índia, que são muitas, a essência permanece. A periferia é toda diferente, mas a essência permanece. Então, essa causa sem causa de todas as causas, esse Tat, existe como essência em todas as filosofias e religiões da Índia. Para a substância, eles deram o nome de Koilon, também chamado de Akasha ou de éter cósmico. E a substância é aquilo que é parado, não existe movimento na substância. Então, o que eles dizem, por exemplo, é o seguinte, a gente fala, esse Tat, o absoluto, às vezes se diz criou, mas eles usam outro termo, eles dizem que emanou dele. Através da sua vontade surgiu a substância e surgiu a energia, que são energias opostas, porque a substância é totalmente parada, ela não tem movimento. A energia é puro movimento. E para você perceber o movimento, você precisa ter algo parado. Porque se tiver tudo em movimento, qual é a sensação que dá? Imobilidade. Então, para você ter a mobilidade, você precisa ter a imobilidade também, né? Como referência. Né? Como referência, exatamente. Aí, o que acontece? Brahman, ele lança duas emanações de si mesmo, que seriam Koilon e Forhat, também chamado de Mahaprana. Então, a gente poderia representar uma coisa assim, aqui está Brahman. Então ele lança de si, ele emana a substância, Koilon, e a energia, Forhat. Aí, o que acontece? A energia, ao penetrar o espaço, ele vai gerar a matéria. Então, a energia penetrando o espaço, isso é a essência última dos ensinamentos deles. Aqui, Brahman, Koilon e Forhat. Forhat também chamado de Mahaprana, né? O prana, ele é
vem um pouquinho abaixo. Então, o que nos cerca atualmente é o quê? É o prana, é a energia vital. Prana vem de pra, que é movimento, e para fora, movimento para fora. Então, o próprio nome prana já diz o que ele faz. Ele é o movimento. E aí, o que acontece nisto aqui? Então, está aqui aquele que vai emanar, suas emanações, a energia penetrando o espaço. Ao penetrar o espaço, vai ser gerado o quê? A matéria, que é isto aqui. Então, se a gente for ver, na matéria existe esta emanação, que a gente pode chamar de emanação divina. E a gente vê que formaram aqui dois triângulos. Um triângulo de vértice para cima, um triângulo de vértice para baixo. Este aqui representando o divino. Este aqui representando a matéria. Quando o homem, no seu processo evolutivo, vai se aproximando de Deus, acontece o seguinte: aqui está o divino, aqui está a matéria. Os dois em comunhão, representando o yogi, representando aquele que atingiu a iluminação. É isso aqui. Houve a harmonização daquilo que é inferior com aquilo que é superior, formando essa forma belíssima. E veja bem, olha só, nós poderíamos chamar aqui de o Pai, né? E aqui nós poderíamos chamar de o Filho, a matéria. E aqui a energia penetrando o espaço virgem. Então, esse aqui, a energia está fecundando o espaço virgem, a substância. E se nós virmos, veja só, na tradição católica, o que é? O Pai, o Filho, o Espírito Santo que fecundou a Virgem. Olha que belíssimo simbolismo. E se a gente for buscar a essência, a gente vai ver a mesma essência em tudo e em todos. Porque, afinal de contas, esse aqui é um símbolo perfeito para os judeus. E aqui nós podemos ver representado o próprio sinal da cruz. E um detalhe, gente, muito importante. O sinal da cruz é muito importante que seja feito da forma correta, que seria o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O que a gente vê atualmente? A maioria das pessoas que eu vejo fazerem o sinal da cruz, fazem um sinal assim. Se você observar, ele está fazendo uma cruz de ponta cabeça. Então, quem for católico, faça o sinal da cruz da forma correta, formando realmente uma cruz. E nós vamos ainda, num outro momento, falar desse simbolismo da cruz vindo lá da yoga, hein? Esse simbolismo é precioso, é maravilhoso. E tudo
está interligado. E outra coisa, eu falei da energia penetrando a substância. Só que ela, para que haja a formação da matéria, ela precisa ter um ritmo. Além do movimento, ela tem que ter um ritmo e tem que ter uma determinada frequência. Então, os sons, eles vêm daqui também. Os sons têm um efeito fabuloso na matéria. Todo som corresponde a uma cor. Toda cor corresponde a um som. Daí vieram os estudos, surgiram os mantras. Então, vem tudo aqui desse princípio aqui. Se alguém está achando difícil de entender isso, dá um toquezinho, tá? Porque isso aqui é o princípio. Como eu falei, eu estou tentando assim simplificar o máximo que eu consigo para poder passar isso para vocês, porque isso realmente é um estudo bastante profundo. Porque nesse estudo a gente vai trabalhar sattva, que é o ritmo, rajas, que é o movimento, e tamas, que é a inércia. Mas só que esse sattva, ele tem que ter um determinado tattva, que esse tattva é a vibração das forças sutis da natureza, que cada uma vai tendo uma vibração diferente. O que é? A Marcela entrou, Tá. a Sonja falou maravilhoso. Sim. Então, através desse estudo, a gente vai ver em que ponto nós nos situamos, porque, na realidade, nós, como seres humanos, nós somos um universo extremamente complexo. Nós somos um microcosmos que está respondendo ao macrocosmos. Então, você quer conhecer o macrocosmo? Conheça-te. Então, no momento em que você entrar em você, o seu universo vai se ampliando. Quanto mais o seu universo interior se amplia, mais você conhece o universo exterior. Eu comentei que uma determinada postura que nós fazemos nas aulas de Hatha Yoga, ela tem esse simbolismo todo. E eu vou tentar passar isso para vocês, que hoje, excepcionalmente, a Mayra não está podendo demonstrar, mas eu vou procurar demonstrar para vocês enquanto eu vou falando. Através desses anos todos, porque isso aqui é um estudo do Raja Yoga. O Raja Yoga, ele tem 8 passos, no qual o terceiro passo é o asana, que foi desenvolvido para ser feito a Hatha Yoga. Então, a Hatha Yoga é o desenvolvimento do terceiro passo do Raja Yoga. Por isso que eu sou tão chatinha nas aulas, né? Eu fico falando, gente, presta atenção. Nós estamos trabalhando com energia, isso é uma energia poderosíssima, que se a gente não tiver consciência, não vai conseguir trabalhar direito isso. Porque essa energia é muito real. E quanto mais consciente você vai ficando, mais você vai percebendo a energia.
Por isso que eu falo sempre, o que faz com que um aluno seja principiante ou adiantado é o nível de consciência que ele coloca naquilo que ele faz. É o quanto ele se entrega para a energia que ele está gerando. Por isso que, vendo um aluno fazer as posturas, a forma como ele está agindo, eu percebo perfeitamente como é que está a energia dele. Porque o nosso corpo é um livro nos mostrando como somos. Então, você olhando e sabendo ler esse livro, você vai ver o que é energia, tá? Então agora eu vou mostrar a postura que eu comentei. E aí eu vou pedir para você virar para cá. Não sei se está dando para... só vai ter que virar um pouquinho. Cuidado que tá esticando o fio. Tá. Vira um pouquinho para baixo. Isso aí. Vai mais para cá porque vai estourar o fio. Bom, gente, é o seguinte. Os gestos que a gente faz quando faz o Janu Sirsasana. Aliás, Janu Sirsasana parece ser um nome fantástico. Janu é joelho, Sirsha cabeça, é a postura da cabeça no joelho, né? Mas, quando a gente faz com consciência, aí você está entrando num movimento mágico. Você está trabalhando a energia que sustenta aquela postura. Então, como é que ela acontece? A gente estica a perna esquerda, nós dobramos a perna direita. Aqui já é um daqueles canais ali de energia. É a substância ou é forehead, ou colon, né, que é a substância. Aí nós fazemos o quê? Trazemos aqui aquele símbolo, que é o símbolo do eu superior, é o símbolo da divindade, né? Então nós inspiramos aqui. E o que seria esse movimento? A expiração do Pai, se entregando aqui, falhando. Põe aqui, ó. Põe mais na direção. Hoje. Parou. Peraí. Se começar a falhar o sinal, dá um avisozinho ali. Você fica olhando, tá? Tá. Então, iniciou aqui o Pai, que se coloca como um dos aspectos. Aqui, pulmões vazios, é a descida, é o estar aqui. Aí, quando nós voltamos, nós estamos trazendo essa energia, porque a evolução é voltar para Brahman. Então, aqui está o símbolo da matéria, o símbolo do ser humano, né? Aí depois disso nós relaxamos. Aí passamos para o outro aspecto. Esticou a perna direita, dobrou a perna esquerda. Vamos novamente buscar o Pai, que na sua expiração, ele traz essa modalidade que está vindo aqui no ritmo, no movimento. Depois trazemos novamente energia. Isso. E aí relaxamos novamente. E aí vem esse movimento mais completo. O Pai se transubstanciando, se manifestando
E aí vem a inspiração que vem trazendo novamente para cá. Que é a tríade inferior nossa, os 3 primeiros chakras, que é aquilo que nos aterra. E nós precisamos desse aterramento porque estamos encarnados, estamos no processo evolutivo. E nós não podemos esquecer da matéria, porque a matéria é importante para o nosso crescimento espiritual também, saber lidar com ela. Aí, finalmente, o Pai se manifesta na sua criação, na sua emanação, na matéria, que vai ter que vir subindo, voltando em direção ao Pai. E terminando aqui, ou terminando aqui. Espero que isso tenha dado para entender um pouquinho mais. Você pode? Cuidado com o fio. Está difícil. A conexão não está boa. Voltou. Tá perguntando se vamos poder ver de novo essa live. Sim, nós vamos filmar e vamos colocar tanto no Instagram quanto no YouTube. Sabe, conectando. Pelo que está aparecendo aqui, está caindo toda hora, está difícil de manter, né? O sinal está difícil de manter. Então, o que aconteceu na Índia? Ele é um país milenar. É um país milenar já passou de 1 bilhão de habitantes a Índia, né? Então, às vezes a pessoa quer ir à Índia para beber direto na fonte, e ela até pode encontrar essa fonte, mas só que todos os ensinamentos dos grandes mestres realmente, eles foram em parte se perdendo em muita superstição. Então, principalmente para o ocidental chegar lá, ele vai ter dificuldade de entendimento, porque para cada lado que ele se vira, ele vai ver coisas diferentes. E a superstição é muito forte. Essa base que eu estou falando para vocês foi de onde surgiram todo o panteão dos deuses indianos. Eles significam... Espera um pouquinho. Deu outro significado à postura. Exatamente, Adriana. Cada um desses deuses significa uma manifestação de energia. E tem muita ligação, sim, com superstições. Mas se a gente for ver a essência de cada um, né? Cada um desses deuses, eles representam uma determinada energia. Tá? Então, aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso, para a gente entender melhor. E para também conseguir entender melhor o que acontece, a gente vai precisar ter bastante noção dos chakras. Porque nós trabalhamos todos os nossos chakras, todas as nossas glândulas. O cérebro é intensamente trabalhado, né? Desculpa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô falando. Pausar. Reconectando. Então, por isso também eu só consigo passar
aquilo que eu interiorizei. Só consigo passar isso. Então, aquilo que não está fazendo sentido para mim, eu não consigo passar para vocês. Até que aquilo faça sentido para mim. Tá? E uma coisa eu garanto a vocês, no momento em que vocês estão fazendo as posturas, a energia está totalmente visível. A gente vai vendo como é que está circulando, onde é que ela está estagnada. Energia estagnada é desequilíbrio, é doença, porque a energia precisa fluir. Pelo que vocês estão colocando aqui, está dando para entender essa explicação. Que nem eu falei, procurei assim sintetizar ao máximo para que dê um novo alento ao que nós estamos fazendo. Eu pelo menos tenho muito mais facilidade de fazer aquilo que eu entendo, né? E aí eu consigo colocar significado naquilo que eu estou fazendo, tá? Um som vai reverberar mais em um chakra ou no outro chakra. Mas uma coisa interessante também é o seguinte, o que vale também é a intenção que você coloca. Eu ouço muito falar isso, olha, esse mantra é mágico. Maravilha! Se ele é mágico para você, continue fazendo. Porque você deu uma interpretação, você colocou uma intenção, você fez... Né? Hã? Investiu. Exatamente, você investiu. Afeto. Colocou afeto, colocou fé, colocou a sua energia, a sua vontade, e ele se tornou mágico. É você que torna tudo mágico. Não é a magia que vem de fora. Então, colocando isso também para vocês, é para que tudo se transforme em algo mágico para cada um de nós. Então, isso é o quê? Colocar intenção. Isso vai construir uma crença. Tá? Colocar a intenção. Mas você só pode colocar a intenção se você estiver presente. Uma coisa muito triste que acontece com as pessoas, sabe o que é? A pessoa chega e aprende a fazer alguma coisa. Maravilha. Afinal de contas, você... acho que todo mundo se lembra quando estava aprendendo a dirigir o carro, né? Você, no começo é muita coisa que você tem, ainda mais se é câmbio manual, né? Você tem que apertar a embreagem, faz isso, faz aquilo, é um monte de coisa ao mesmo tempo, olha no espelho, olha no outro espelho e tudo isso, mas graças a Deus a gente tem uma coisa chamada subconsciente, que quando a gente aprende através do consciente, vai lá para o subconsciente e se torna automático. Hoje a gente presta atenção, lógico, no trânsito, um monte de coisa, mas você não pensa, você não raciocina para dirigir, você simplesmente dirige. Então, nós temos uma tendência de ligar o piloto automático. Então, a proposta tem a hora certa do piloto automático, mas tem a hora certa da sua consciência estar presente. Porque quando você coloca a consciência no que está fazendo, aí realmente se torna mágico. Fazer comida se torna mágico. Limpar a casa se torna mágico. E aí a magia vai se tornando presente. Mas a magia só existe no momento presente. Você tem que estar presente. Por isso que eu falei, às vezes o aluno, ele vai melhorando, ele vai se colocando e tudo isso, de repente ele aprendeu o pacote todo, ele consegue a postura, consegue tudo certinho e vai embora mentalmente. Ele não está ali presente.
E isso também a gente enxerga. É como a energia indo embora. A energia está onde está o seu pensamento. Então, você está presente? É a sua vida. Esteja presente. Esteja presente. E aí você vai estar trabalhando com todo o seu potencial. E mais, com o seu potencial cerebral também. O seu cérebro está aumentando de volume, todas as áreas dele estão trabalhando. Por isso que a gente faz movimento, respiração, mentalização e ainda muitas vezes acrescentando cores. Olha só, esteja presente. O que vai acontecer? Maravilhoso. O efeito é fantástico. Maíra, você quer falar alguma coisa? Não, tá bem completo. Eu não gosto de falar demais. Então, se isso que eu falei deu para absorver a essência do que eu falei, tá maravilhoso. Tá? Então, depois a gente vai conversando e eu sugiro que a gente, da próxima vez, fale sobre todos os chakras e como eles se comportam durante as posturas. A energia que movimenta, lembra que eu falei de magnetismo pessoal, de carisma? Tudo isso a gente trabalha com a energia colocada nos chakras. Tá bom, gente? Então, uma delícia estar aqui com vocês. Desculpa, mas hoje o sinal tá falhando bastante. Espero que tenha dado tudo certo. Olha, um beijo carinhoso a todos. Namastê. Namastê. Namastê.